O que você pensa sobre o céu? Você crê que esse lugar existe? Se sim, é um lugar de luz e música celestial onde coros louvam a Deus em um cenário de beleza maravilhosa e arquitetura refinada. Você imagina exibições magníficas de ouro e prata com uma variedade de incontáveis pedras preciosas? Isso é certamente verdade em parte, mas não é o retrato completo. Você pode ver o céu como a superfície interna de uma enorme cúpula convexa que cobre toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes parece que vai ficar curta. Mas isso nunca acontece. Sempre cobre o solo abaixo dela. Quase todas as pessoas na Terra têm uma certa noção do céu. Ao contemplarmos as imensas possibilidades, devemos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O único substantivo céu enfatiza a sua unidade total. Outras expressões parecem referir-se aos seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem vários lugares distintos, todos reunidos sob o nome de céu. Esses locais podem ser dedicados em momentos diferentes a seres e atividades diferentes. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo, não sei, arrebatados, até o terceiro céu. E conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, que não são lícitas nem possíveis ao homem falar. Esta passagem indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e o lugar da morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito que é frequentemente associado ao céu, a pureza ou a santidade. As palavras ali proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas fora. Paradeisos. Paraíso é a palavra grega para jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse-lhe: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Quase todas as pessoas na Terra têm uma noção do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do céu ou meio do céu. Pelo que eu sei, isso descreve algum tipo de área grande, onde diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes expressam vários seres poderosos que são proclamados do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, 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 para os habitantes da terra, por causa dos toques restantes da trombeta dos 3 anjos que estão ao redor do som. Apocalipse 8:13. Então vi outro anjo voando na névoa do céu, literalmente no meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar aos que vivem na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6. Então eu vi um anjo parado no sol, e gritei em alta voz dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente, no meio do céu, venham se reunir para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19:17. A palavra grega usada para o meio do céu é mesouranema, que significa precisamente isso, o meio do céu. Este poderia ser o segundo céu. Uma possível suposição é que o primeiro céu é aquele que podemos ver com os nossos olhos naturais. Esse céu é conhecido por todos os moradores da terra, pelo menos em parte. Mas e os moradores do céu? Que espécie de seres são eles? O termo mais usado para se referir a eles é anjos. A palavra anjo vem do substantivo grego angelos, que significa mensageiro. Logo, os anjos são vistos como mensageiros enviados do céu. Porém, nem todos os anjos têm essa função. Eles podem ter outras atividades possíveis, independentes de suas missões.
Eles são enviados por Deus para os seus propósitos. Mas as Escrituras nos revelam que também há anjos malignos enviados por Satanás para os seus propósitos. Às vezes pode haver confronto ou conflito entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são narrados nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. Assim, nos deparamos com o fato inegável de que o nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um palco de conflito. Além disso, esse conflito não se restringe à Terra. Ele também é um elemento crucial em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Em primeiro lugar, como já foi mencionado, são os mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em risco. Eles costumam ser chamados de anjos da guarda. Mateus 18:10. Vejam que vocês não desprezem nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que os seus anjos nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. Neste versículo, Jesus fala sobre as crianças terem anjos nos céus que veem continuamente a face do Pai. Implicitamente, o olhar cuidadoso do Pai orienta esses anjos para as crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, estão os anjos guerreiros que lutam contra outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia constantes, de beleza e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não vale para o primeiro e o segundo céu. Algumas escrituras mostram um quadro diferente do que está ocorrendo atualmente no segundo céu. Como já foi dito, às vezes ele é cenário de grandes conflitos entre anjos adversários. Alguns servem a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais onde esse conflito acontece. É também ali que Satanás lança uma enxurrada de acusações falsas contra os cristãos da terra, que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12:10, então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. O anjo o descreve como o acusador dos nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Esta escritura continua prevendo que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, fica claro que ele ainda ocupa um lugar em algum ponto do céu, e enche o ar com acusações maldosas contra o povo de Deus. O versículo seguinte é um alerta aos habitantes da terra sobre o que podem esperar quando o diabo for finalmente lançado do céu para a terra. Alegrem-se, pois, vocês, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, porque sabe que o seu tempo é curto. Apocalipse 12:12. Estes versículos prevêem um período em que Satanás tem pouco tempo. Eles podem estar próximos, mas ainda não se cumpriram. Sem dúvida, os acontecimentos descritos ainda não ocorreram. Assim, precisamos reconhecer a realidade das atuais ações de Satanás. Muitos cristãos falam como se Satanás estivesse preso no inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos, chamados Morte e Hades, que dominam no inferno, mas o próprio Satanás viaja livremente por todo o universo. Apocalipse 20:13. E o mar devolveu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno devolveram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um conforme as suas obras. Isso é claramente explicado em Jó 1:6 e 7. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Muitos cristãos falam como se Satanás estivesse preso no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi contaminado pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem invade a terra, e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e deu-a aos seres humanos para cuidar e aproveitar. Porém, em vez de obedecer às orientações de Deus sobre as coisas terrenas, Adão e Eva resolveram escutar Satanás. A sua desobediência, a sua rebelião contra Deus os afastou da comunhão com Deus. Porque,
como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5:19. Nasbe. Como consequência, a enfermidade do pecado foi transmitida a todas as gerações. A Bíblia diz: "E Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho na terra." Gênesis 6:12. Isaías 24:5 e 6. A terra também se corrompeu debaixo dos seus moradores porque eles violaram as leis, mudaram os decretos, romperam a aliança eterna. A terra geme porque foi manchada pelo pecado. Como uma doença debilitante, o pecado deforma e arruína tudo o que toca. O pecado corrompe e separa, mas o céu declara a glória do Senhor. Salmo 19:1. O céu é o trono de Deus. Isaías 66:1. E como ele é absolutamente santo e sem pecado, ele não pode tolerar o pecado nem olhar para ele sem julgá-lo. A Bíblia diz de Deus: "Tu és de olhos puros que não podem ver o mal e não podes olhar para a iniquidade. Por isso olhas com indignação para os que agem com traição e calas a tua boca quando o ímpio devora o homem que é mais justo do que ele." Abacuque 1:13. Mas o seu amor é tão poderoso e grande que abriu um caminho para que a maldição do pecado fosse removida, a culpa que suja os nossos corações e corrompe o nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz através do sangue de Cristo, que nos resgatou da condenação do pecado. Ele morreu em nosso lugar, assumindo os julgamentos que merecemos, apresentando-nos sem culpa ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque ele é o único que pode preencher a distância entre o céu e a terra. A Bíblia diz: "Pela obediência de um só homem, muitos serão justificados." Romanos 5:19. É difícil admitirmos isso, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus criou uma forma de nos salvar pela sua graça. Efésios 2:8 e 9. E este é o seu dom glorioso para as pessoas num mundo caído. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por um motivo: para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus e o céu e para nós na terra. No céu, testemunharemos muitas maravilhas, mas a mais impressionante de todas será o Redentor do mundo em sua glória. Os seus olhos contemplarão o Rei em sua formosura e verão uma terra que se estende ao longe. Isaías 33:17. Jesus Cristo nos revelou isso quando levantou o véu do céu e mandou o apóstolo João registrar o que viu. "E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E ouvi a voz de toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre." Apocalipse 5:6 e 13. É natural que nós, humanos, queiramos imaginar como é o céu. Mas Deus tem os seus motivos para nos dar apenas um vislumbre de sua morada eterna. A linguagem humana é incapaz de descrever tanta majestade. A riqueza das coisas da terra será eclipsada pela luz do sol do céu. João só pôde expressar isso com comparações. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21:21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aqui na terra as ruas são cobertas de pedra e asfalto, e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre as ruas de ouro, que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo é novo, recebemos apenas flashes do que está por vir. Precisaremos de uma mudança celestial para entender tal glória. As coisas obscuras da terra se tornarão transparentes na eternidade. Agora só Ele as conhece. Enquanto praticamos a paciência na espera, deixe que os pensamentos da glória do céu encham a sua alma. Eles vão te abraçar
até o dia em que seus olhos se abrirem completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está no céu: assim, vocês receberão, de modo abundante, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:11. Quando ele estender os braços convidando o seu povo a entrar, ele se voltará para o seu Pai e dirá: e eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17:22. Olharemos para as suas mãos marcadas pelos cravos, nos prostraremos aos seus pés e choraremos de alegria louvando o seu nome maravilhoso. Isso é o que veremos no céu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, no poderoso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, pedimos que desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver no seu poder e usar os seus dons. Jesus nos fez uma promessa. Tu nos disseste: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Ajude-me a aprender que não compreendo tudo e está tudo bem, pois o Espírito Santo sabe tudo. Fornece-nos o Espírito Santo e a sua compreensão de tudo o que acontece em nossas vidas. Peço isso em seu nome. Assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite, por favor, dê-me clareza com a luz do Santo Pai. Pai Celestial, concede-me paz mental e acalma o meu coração inquieto. A minha alma é como um mar agitado. Não consigo encontrar o meu equilíbrio. Dá-me energia e clareza mental para encontrar o meu propósito e seguir o caminho que traçaste para mim. Confio no teu amor, Deus, e sei que vais me ajudar a sair desta noite, assim como o sol nasce todos os dias contra a escuridão da noite. Por favor, traga-me clareza com a luz de Deus. Em seu nome eu te peço, Pai bondoso, nós te pedimos que sejas plenamente presente em nossa comunidade, concedendo-nos o poder e a força da mente de Cristo pelo teu Espírito Santo. Por favor, nos dê a energia que precisamos para vencer todos os desafios e tentações que encontramos em nossa jornada. Entregue-se e transforme-me, Senhor, em um fiel discípulo de Cristo. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aperfeiçoe a minha mente para que seja como a de Cristo. Espírito Santo, habite em minha vida e faça com que eu permaneça sempre em ti. Deus, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Fortaleça-me em todas as minhas dificuldades. Conceda-me os teus dons visíveis e faça com que os teus 12 frutos cresçam em mim. Ó Espírito Santo, que desejas a salvação de todos os seres humanos, e por isso queres que todos eles conheçam a tua verdade, revela a todos eles a tua luz poderosa e o teu amor benevolente para que glorifiquem a Deus em unidade de fé, esperança e amor. Envia para a colheita obreiros que sejam verdadeiramente inspirados por ti, que são a alma da Igreja missionária. Amém. Ó Rei da Glória, envia-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o Consolador que vem de ti nos ilumine e nos ensine toda a verdade, como tu prometeste. Amém.